foi esse segundo episódio da terceira temporada de House of the Dragon. Não sei nem o que dizer aqui pra vocês. Se eu fico realmente animado com tudo que tem acontecido, mas ao mesmo tempo decepcionado com alguns personagens. E em especial, eu quero falar a Rhaenyra, acho que mais uma vez, eu acho que no vídeo anterior, comentando sobre o primeiro episódio dessa terceira temporada, eu já tinha dado a minha ênfase da crítica sobre ela, como ela comanda, como ela toma as decisões, que é verdadeiramente muito patético. Nesse caso, nesse episódio, ficou evidenciado o quão fraca é essa personagem, o quão fraco é o roteiro e o quão fraco é a atuação mesmo da atriz. Porque, cara, nossa, assim, triste beirando nojento, tá ligado? Muito ruim mesmo. Eu, infelizmente, queria dizer para vocês que eu gostaria, tivesse gostado mesmo de como tinha encaminhado todas essas situações, mas eu não consigo mentir, porque foi muito ruim, cara. Foi horrível, horrível, horrível. Bom, se vocês gostaram, aí, paciência. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse segundo episódio da terceira temporada de House of the Dragon. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Como já de costume aqui no canal, eu meio que faço um resumo do episódio, ou às vezes eu coloco ponto positivo e negativo no início, ou como vai ser dessa vez, eu vou colocar no final, porque eu quero passar e comentar os acontecimentos desse episódio, que aconteceu muita coisa, eu tive até que montar um roteirinho para basicamente conseguir falar sobre todos eles, e já vou pedir de antemão desculpas caso eu erre alguma pronúncia, porque eu sou realmente muito ruim nessa parte. Então, vamos junto aqui, vem comigo, a gente vai conseguir destrinchar todo o episódio para saber o que aconteceu nesse segundo episódio de House of the Dragon dessa terceira temporada. O episódio começa com ela, Rhaenyra chorando e chamando Viserys. Mano, ela já sabia que o moleque tava morto. Ela já sabia que a merda já tinha acontecido. Ela meio que quis passar um impacto de que, não, ele só tá ali deitado ferido, mas ele vai se levantar. E aí eu tive que ler comentário de pessoal falando, eu chorei junto com ela na hora que eu vi ela chamando o cara. Maluco, é sério que vocês assim, conseguem se emocionar com uma atuação péssima desse jeito, com esse tipo de roteiro montado ou caracterização de tudo que tá acontecendo em House of the Dragon? Meu Deus, cara, eu confesso pra vocês, os únicos personagens que eu tô torcendo pra não morrer nessa adaptação dessa série são os dragões. Eu realmente fico triste. Agora, personagem, montador, parte da família, principalmente dos verdes e dos vermelhos, cara, eu tô um pouco me fudendo, mano. Porque realmente são situações ridículas, colocadas ou tramadas por eles próprios. Eu não sei se isso é tão proposital assim, mas assim, assim como eu já havia pedido no primeiro episódio de que seria legal se tivesse algum tipo de abertura ou mesmo liberdade de criação por parte dos roteiristas ou parte de quem tá adaptando a série, porque eu descobri que na verdade não existe um livro detalhado, é verdadeiramente tudo adaptação, tudo criação por parte dos roteiristas. Seria muito legal se eles fizessem algo épico, algo interessante, algo que verdadeiramente a gente conseguisse olhar para as séries e falar, pô, isso aqui é cinema, isso aqui é diferenciado. Mas o que eu tenho olhado e visto verdadeiramente nessa série é, cara, como é ridículo as tomadas de decisões, os pensamentos dos personagens. Cara, nesse episódio, eu vou até adiantar, não vou adiantar a parte, mas só vou comentar que o Daemon tomando aquela facada. O Daemon não, o Aemon tomando a facada nas costas. Meu Deus do céu, cara. Aquilo ali é o cúmulo da burrice. É o cúmulo do. Cara, ele precisa ficar ferido pra sequência da série continuar para os acontecimentos. Mas, mano, muito ruim, cara. Pô, podia verdadeiramente ter sido um jeito mais legal mesmo de ter acontecido. Por mais que quando o Daemon e a Aemon toma a sua iniciativa saindo dos dragões e indo pro pau mesmo, literalmente, utilizando a espada e a armadura, são cenas eletrizantes, são cenas emocionantes e cenas muito bem construídas. Mas nesse caso do Aemond, eu não gostei, achei muito ruim, mas vamos voltar pro início do episódio, senão a gente fica perdido, né? Bom, então, o episódio começa com o corpo do G7 sendo entregue pra Rhaenyra, Rhaenyra chorando, 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 e chora, e chora, e chora, e depois chora mais um pouco, chora mais um pouco. Depois a próxima sequência é a Rhaena e o Ship Stealer buscando asilo no Vale do Westeros. Cara, eu gostei, achei interessante, mas eu estranhei um pouquinho porque eu sei que a Rhaena é filha do Daemon. Então, eu acho que o que seria mais lógico é ela pedir
não diria ajuda, mas em conversar com seu próprio pai, porque ela não poderia voltar pra onde Rhaenyra estava, porque ela meio que foi ativamente uma influência para que o Jaehaerys morresse. Então, ela foi pra onde ela tinha sido basicamente criada, eu acredito. Cara, eu não lembro muito os acontecimentos da segunda e da primeira temporada, então talvez na narrativa da história faça sentido ela ir buscar asilo no Vale, porque é onde ela ficou mais tempo, já que o Daemon caga para as próprias filhas, o que eu acho um cúmulo. Porque, cara, cada uma tem um dragão diferente, cara. E principalmente nessa guerra, é importante que você mantenha todo mundo unido. E no caso do Daemon, ele consegue fazer isso da pior maneira possível. Mas ela foi lá pedir asilo e conseguiu um local para eles ficarem. E acho que vai ficar praticamente de stand-by até os próximos acontecimentos dessa guerra. Mais pra frente nesse episódio, o que eu gostei bastante aqui, eu acho que vai ser o meu maior destaque desse episódio, onde a parte positiva mesmo, foi o encontro do Alim com a Baela, se eu não me engano, acho que foram esses os dois primeiros. Eles estavam procurando o Corlys, porque ele tinha sido jogado ao mar naquela batalha, e depois aparece o Adam montado no seu dragão, buscando verdadeiramente o seu pai. Cara, achei muito foda, tá? Principalmente a união dos quatro, porque eles acabam encontrando o Corlys, e aí se juntam os quatro na beira da praia, ali praticamente quatro, não diria quatro gigantes, mas quatro personagens muito bem construídos. O Corlys como o comandante da frota, o Alim como sendo praticamente o herdeiro dessa frota, ou o próximo que vai comandá-la, o Adam e a Baela, com cada um com dragões poderosíssimos. Eu, assim, foi talvez um pensamento meu no meio da série, que eu acharia muito foda, só que isso não vai acontecer, se eles se juntassem e o primeiro movimento deles fosse ir atrás da Rhaena, porque a Baela sabe que a Rhaena está com o Shipstealer, e eles se juntassem uns 5 e esperassem essa guerra basicamente acabar e talvez tomar até mesmo o trono, sabe? Porque do jeito que as coisas estão caminhando, eles só estão perdendo as coisas, por mais que a batalha tenha sido vencida na teoria, eles só estão perdendo as coisas praticamente que importam para eles, gente morrendo ou coisa parecida. O próprio Corlys se viu numa situação de vendo o seu próprio castelo sendo totalmente destruído. E então, eu acho que seria uma reviravolta muito foda se isso fosse introduzido no roteiro, já que tá sendo um roteiro mais criativo, um roteiro mais que as coisas não estão sendo bem, não diria bem adaptadas, porque não tem de onde extrair. Mas se tá livre pra criação, cara, que faça algo épico, algo foda. E eu gostei da dinâmica deles, dessa família talvez se reunindo, principalmente porque o Alim e o Adam são filhos bastardos do Corlys. E nesse caso o Corlys fala: eu não tenho mais nada a dar pra vocês, mas eu posso dar agora um nome. E o Alim fica muito feliz, porque eu acho que é tudo isso que ele gostaria de conquistar, principalmente por parte do pai dele, que é o nome da família, que naquela época era algo muito importante. Enquanto tudo isso está acontecendo, a Alicent continua tramando praticamente contra o seu próprio reino, né? Ela garante que a invasão da Rhaena seja totalmente livre. Ela já havia convencido o Aemond no episódio anterior de ir para Harrenhal e ir atrás, que teoricamente o Daemon estava lá, mas o Daemon já tinha saído fora. Então ela convence o Aemond meio que a ir com a Vhagar até lá, e ela meio que vai liberando o caminho para a Rhaenyra chegar na cidade e conseguir conquistar sem qualquer tipo de reviravolta. Apesar de que eles meio que quase caem numa armadilha, porque o guardião da cidade estava realmente esperando eles, mas algo acontece de reviravolta. O próximo acontecimento é basicamente isso. Então, o Daemon recebe um comunicado de que os Jaehaerys estão mortos, então ele retorna correndo para a Pedra do Dragão. Tem uma cena que eu achei muito importante para os próximos acontecimentos de Ulf e Hugh, já que o Daemon, cara, ele meio que menospreza os dois, até mesmo desfere um golpe no Ulf, e isso vai ficar marcado nos dois, porque são dois personagens montadores recentes de dois dragões muito importantes, principalmente o Vermithor. Eu acho que o Hugh deveria receber pelo menos uma certa importância por parte deles, por mais que Daemon e Rhaenyra não conseguem comandar direito os seus aliados, basicamente, mas nesse caso eu acho que eles deveriam dar uma certa importância e verdadeiramente
tratar eles um pouquinho melhor, porque, cara, são dois dragões poderosíssimos e que podem verdadeiramente fazer a diferença numa guerra. Tanto que no futuro isso acaba gerando consequências para eles próprios. E eu acredito que essas cenas estão sendo introduzidas para que o Wolf e o Hug façam no futuro, ou melhor, vão fazer no futuro, façam total sentido. E para quem tá assistindo, principalmente para mim, vai fazer total sentido, porque ser comandado por Rhaenyra e Daemon é um completo caos. Tudo bem que o Aemond não é lá uma grande figura de liderança ou mesmo de controle emocional, porque o cara é um verdadeiro maluco. Mas isso acaba ocasionando na próxima situação, Daemon chega lá e tenta consolar ela e ao mesmo tempo convencer ela de continuar com o plano. Ela joga um discurso de que adianta um trono se eu não tenho mais meus filhos. E o Daemon fala, cara, a gente já deu o primeiro passo, não tem como voltar mais atrás. Então para de frescura, praticamente o que ele queria falar. Para de frescura e vamos continuar com esse plano. Então vai Daemon, Rhaenyra, Ulf e Hug, quatro montadores e 4 dragões poderosíssimos, em direção a Kingsland, que está totalmente aberta e sem defesa nenhuma. É esse modo que eles encontram no momento da invasão. A cena corta e demonstra o que está acontecendo com Aemond e Vhagar, nesse caso, né? Já que eles estão indo para Harrenhal, eles invadem Harrenhal de um jeito bem fácil. Vhagar meio que só queima a galera geral. Uma cena muito foda, muito legal. E a Aemond encontra o Harrenhal de um jeito um pouquinho estranho, vazia, sem uma alta defesa. É óbvio que a cena dele desmontando de Vhagar e indo combater os dragões um por um, indo combater os adversários um por um, são cenas muito fodas e muito legais, que eu gostei bastante, tanto as cenas do Daemon como as cenas do Aemond. São dois personagens que conseguem fazer isso com maestria. Então o Aemond chega lá, ele vai até a mesa do castelo, basicamente, onde estaria o comandante, que era o Simon Strong. Ele meio que só desdenha do cara, acaba matando ele, mas ao mesmo tempo recebe uma facada nas costas que eu falei, cara, que jeito ridículo, tá? De quase basicamente morrer. Porque aquele tipo de facada causa um sangramento muito alto nele e ele meio que cai no chão. Só que ali estava um personagem que talvez vai ser muito interessante nessa série, que é a bruxa Alice Rivers. Ela é alguém que gostaria, e eu acho que em cenas anteriores ela já tinha pedido para o Daemon o castelo, ou mesmo comandar Harrenhal. Só que o Daemon fala, cara, você não tem nome, você não sei o que lá, dá esse tipo de título a você para uma mulher ainda, que naquela época era bem difícil mulheres comandarem os reinos nesse sentido. Então ele fala, cara, é quase impossível, vou conversar com a Rhaenyra, mas é quase impossível isso de acontecer. Então ela não sente muita segurança estando do lado do Daemon, mas aparentemente a oportunidade bateu em sua porta, já que possivelmente ela vai ajudar o Aemond e dali ela consegue talvez a oportunidade de comandar Harrenhal, porque ele é o grande comandante, a grande potência dos verdes, e isso faz dele talvez uma grande oportunidade para ela ter esse tipo de realização de desejo e de vontade. Voltando para Kingsland, Rhaenyra e Daemon quase são eles são emboscados, basicamente. Mas o que salvam eles são os Mantos Dourados, já que Daemon tinha sido líder dos Mantos Dourados um tempo atrás, e quando ele chega lá, já o comandante dos Mantos Dourados, avisado pela Alicent, já sabe que a Rhaenyra e o Daemon vão invadir, e já sabe que eles devem praticamente mudar o seu consentimento de servidão. Então eles servem agora a Daemon e a Rhaenyra, e meio que eles acabam salvando o casal. Mano, é muito assim patético o jeito que a Rhaenyra se comporta. Cara, isso me incomoda do começo ao fim nesse episódio, principalmente do jeito que ela saca a espada como se, nossa senhora, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida com isso aqui, sendo que ela era um personagem, quando criança, muito imponente, um personagem que sabia o que queria, um personagem que sabia as diretrizes, pelo menos, de se tornar um excelente, talvez, comandante, ou pelo menos uma excelente líder. Só que o que aconteceu com essa personagem no decorrer de House of Dragon é um completo, assim, escárnio pra tudo. Ela é o tipo de personagem que praticamente está sendo carregada pelo Daemon pra ser basicamente líder da porra toda. Ela não tem nenhum tipo de caguete, ela basicamente não sabe o que tem que fazer. E isso é o que me incomoda
muito nessa série. Por fim, ou talvez o último acontecimento desse episódio, foi Daemon descobrindo que Otto Hightower estava aprisionado lá em King's Landing. O cara que praticamente tramou toda aquela situação pro declínio da Rhaenyra como a sucessora do trono. Então, ele talvez tenha sido o principal personagem para que tudo aquilo acontecesse. Sendo o pai da Alicent, ele meio que jogou ela para o rei para que basicamente ela caísse nas graças do rei e tudo aquilo se tornasse esse imbróglio que se tornou House of the Dragon. Então, ela meio que, a Rhaenyra confronta o Otto, ele até tenta conversar um pouco com ela, ela fala, não quero ouvir nada, e ali acaba acontecendo a sua execução, a execução do Otto, no caso. A princípio, o Otto até pede para que o Daemon fizesse isso para que ele não sofresse, já que a parte de decapitação é um negócio bem complicado, e a Rhaenyra mal consegue segurar uma espada direito em suas mãos, ele meio que ficou com temor disso não ser tão rápido assim, dele acabar sofrendo, e isso acaba acontecendo, porque ela pega a espada, o Daemon fala pra ela, cara, você precisa executar esse tipo de situação, porque tá todo mundo olhando. Basicamente, o local do trono do castelo, tava todo mundo observando aquelas pessoas que poderiam ser muito bem influentes, e ver algum tipo de esperança em Rhaenyra como uma verdadeira comandante. Só que, cara, ela é tão patética, é tão, assim, ruim essa cena, que ela não sabe nem pegar na espada direito, levanta a espada e na hora de cortar a cabeça do Otto, ela fecha os olhos. Eu falei, não é possível. Aí, em vez dela acertar o pescoço, ela acerta nas costas dele. Mas também depois, acho que tiveram preguiça de continuar essa cena ridícula, porque assim, já que tá sendo ridículo, abraça a ridiculidade. A coisa ridícula mesmo, que ela pelo menos ficasse desferindo golpes até algum momento conseguir cortar, tipo uns 5, 6, até 7 golpes. Mas não, ficaram com preguiça, ela erra o primeiro golpe, o segundo golpe ela acerta e corta até com uma certa facilidade a cabeça do Otto, e depois um outro cara lá que tava que tava aprisionado também acaba sendo executado, e o episódio termina com Alicent e a própria... acho que é Elaina, não sei, que é a esposa do Daemon sendo, esposa do Daemon não, a esposa do Aegon sendo trazida diante da nova governante, que é a Rhaenyra, que estava sentando no trono de forma patética, nada imponente, igual eu vi algumas pessoas dizendo aí, nenhuma mudança de postura, toda chorona, toda assim, nossa senhora, ridículo. E aquela cara que ela faz quando ela vê a Alice, não é uma cara de imponência, não é uma cara de eu tomei essa decisão, é uma cara de fudeu. É uma cara de, meu Deus, a minha amiguinha viu matando o pai dela, agora a gente não vai conseguir ser mais amiguinhas no futuro. É isso que é aquela cara, não é uma cara de, agora ela mudou a postura. Agora ela vai ser imponente, igual eu vi uma galera aí falando Meu Deus do céu, cara, como pode, mano? Tem coisa assim que parece que eu assisti esse episódio de olhos fechados. Eu verdadeiramente acho que às vezes eu vi tudo da pior forma possível, porque não faz o menor sentido esse tipo de avaliação sendo posta na internet do pessoal falando que agora vai, agora a Rhaenyra vai sim, vocês vão ver pra nós vai. Então agora falta só elencar talvez os pontos positivos, os pontos negativos, por mais que nesse destrinchamento que eu fiz do episódio já ficou muito bem claro o que eu gostei e o que eu não odiei. Eu acho que o ponto negativo ficou muito óbvio, que é mais uma vez o roteiro dessa série e basicamente a personagem Rhaenyra, que eu acho ela totalmente ridícula, acho que não faz o menor sentido as pessoas acreditarem nela, porque basicamente tudo que ela faz é bagunçado, é ruim, é algo que não faz sentido, é algo que não gera qualquer tipo de inspiração, ou mesmo que não gera nenhum tipo de comoção popular mesmo. Eu não vejo a Rhaenyra conseguindo comandar nada, porque ela mesma não tem esse tipo de caguete pra isso tudo. Pô, nesse terceiro episódio que vai acontecer no domingo, talvez as coisas possam mudar da água pro vinho, porque até o momento, até agora, a Rhaenyra só tem demonstrado o quão perdida ela é. Uma pessoa que não consegue, igual ela mesmo disse, eu acho que isso faz muito sentido, manter os seus filhos vivos, como ela vai querer comandar um reino, cara? Não faz o menor sentido. Mas os pontos positivos, e aqui eu tenho que dizer, eu acho que é mais a parte do Corlys e sua família. A família Velaryon,
que eu gostei da união deles, achei muito interessante e vi talvez uma pontinha de esperança de algo que pudesse ser muito foda, que é eles se unindo, meio que eles indo atrás da Raena, porque ela é talvez a mais afastada, traz ela pra junto da equipe e eles juntos esperam basicamente essa guerra acabar, porque ainda vai ter que ter o confronto entre o Daemon e o Aemond, ou basicamente a Rhaenyra e o Daemon contra o Aemond. Então espera a poeira baixar, espera eles terem esse tipo de confronto, que na hora que eles estiverem mais fracos, chega basicamente o Corlys todo renovado, com um posicionamento totalmente diferente do tipo, acabou, agora quem vai mandar nessa porra sou eu, pau no cu de todo mundo. Mano, isso seria muito foda, tá? Tudo bem, seria totalmente diferente do que aconteceu nos livros, mas seria muito foda. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal pra ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!